Pessoal, vou começar a apresentação aqui para vocês da resolução da questão 4, tá? A questão 4, o que ela fala? Ela fala da curva de resfriamento. Essa curva de resfriamento, por que é resfriamento? Porque a temperatura está diminuindo, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque na verdade, em vez de você estar ganhando calorias, o que você está fazendo? Você está perdendo calorias, está tirando calorias de você. E essas calorias são negativas, não são positivas. Tem que tomar cuidado para você entender o sinal dessa caloria. O que a gente faz primeiro? O meu gráfico não vai ficar muito bom não, porque minha mão nessa mesa aqui, ela tem dificuldade de ficar firme, tá? Mas eu vou desenhar aqui mais ou menos o gráfico para você enxergar. Primeira coisa que você vai fazer, ó, é botar as temperaturas. Quais são as temperaturas? A temperatura mais baixa é -20. Tem esse pedacinho aqui onde a temperatura está constante, né? Eu apaguei para ver se fica melhor, mas mesmo assim não tô achando que não vai ficar retinho, mas deu uma melhorada. E aí, ó, diminui, fica constante, diminui de novo. Qual é a temperatura inicial? 100 graus Celsius. Qual é a temperatura que fica constante? 30 graus Celsius, tá? Ali, ó, aqui é o eixo da temperatura, tá bom? O eixo vertical. O eixo horizontal é o eixo das calorias, tá bom? Então você não pode se confundir. Quais são as possíveis temperaturas? -20, 0, 30, 100. E só pode ser a temperatura que está no eixo da temperatura. Quais são as possíveis calorias? 0, 1400, 2100, 2900. Você não pode se confundir nessa hora. Quem é o par, esse par da primeira bolinha? 30, 1400. Quem é o par da segunda bolinha? 30, 2100. Cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Cuidado porque você não pode se confundir com esses dados. Quer ver, ó? Deixa eu dar uma melhorada aqui para vocês. Eu acho que vocês vão conseguir enxergar melhor. Ó, esse ponto aqui, ó, é o ponto 30, 2100, tá? O 30 ele fica constante de 1400 até 2100. Cuidado com isso. Nesse ponto daqui até aqui, se a temperatura é constante, está acontecendo o quê? Está acontecendo um negócio chamado mudança de estado, tá? Outra coisa importante, ó. Aqui, ó, 100, 30, 0, -20. Primeiro, daqui, ó, do 100 até o 30, o que está acontecendo? Ele está na fase líquida. E ele vai ficar virando sólido de 30, de 1400 até 2100. Vai perder temperatura, e vai perder calorias também, tá bom? Cuidado com isso, tá? A gente tem que entender bem o gráfico. Se você entender bem o gráfico, não tem erro. Não tem erro mesmo. Aqui, ó, a temperatura tá o quê? Diminuindo, ó, de 100 para 30. Deu uma apagada aqui para ver se fica melhor a minha curva, porque minha curva tá feia, né? Então, diminui de 100 para 30, depois diminui de 30 para -20. Beleza? Ah, você está insistindo com isso, tô, gente, porque eu sei que vocês têm dificuldade de lembrar desses detalhes, tá? Isso são detalhes importantíssimos. Se você entender isso, tudo fica melhor na tua vida, ó. Qual o total de calorias? De 0 a 2.900. Esse é o total de calorias. Mas tem calorias específicas. De 1.400 para 2.100 é o quê? Para transformação do líquido para o sólido. Você tem que lembrar disso, não pode esquecer disso. E quantas calorias ele recebeu na fase sólida? Ó, ele foi de 30 para -20 e recebeu de 2.100 até 2.900 calorias, tá? Então, se você guardar isso, fica bem mais fácil a nossa vida. Ó, 100 para até 30 diminuiu, depois ficou constante e depois reduziu novamente. Cuidado! Quando está constante, a gente tem uma mudança de estado. Ou seja, está passando do estado líquido para o estado sólido, tá? E vamos tentar denominar aqui, ó, para ver se eu consigo facilitar vocês enxergarem também, tá? Cuidado. Essa parte vermelha é só líquido. Só tem líquido, tá? Até chegar no 30. Essa outra parte aqui
tem o quê? Só tem líquido, só tem sólido? Não. Essa parte aí, que é a transformação, tem líquido e sólido, tá? Tem líquido se transformando em sólido, tá bom? Quando chega no 30, quando chega no 2100, no final do 30, aí eu só tenho sólido. Enquanto tiver, gente, no constante, temperatura constante, eu tenho líquido se transformando em sólido. Depois que eu sair dessa bolinha aqui, ó, dessa bolinha aqui para baixo, ó, eu só vou ter sólido, tá? Não pode esquecer esse detalhe. Quantas calorias eu recebi no sólido, professora? Ó, de 2.100 a 2.900. E para transformar? De 1.400 a 2.100. E na fase líquida, quantas calorias eu perdi? Não é recebi porque está resfriando. De 0 a 1.400. Tá bom? Vou tentar refazer aqui esse gráfico para ficar mais fácil para vocês. Olha lá. Não esquece, porque fica muito sujo, né? Conforme a gente vai fazendo, vai desenhando, fica muita informação no mesmo gráfico. Mas vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Vamos ver aqui rapidinho, ó. Do 100 para o 30, quem é o par do 30? 1.400. Quem é o par do menos 20? 2.900, tá? Não pode esquecer, são pares, é que nem na matemática, lá no plano cartesiano XY, tá? Esse eixo aqui é o eixo do X, do Y, e esse aqui seria o eixo do X, tá? Lá no plano cartesiano, lá na matemática. É a mesma coisa, gente, só que ele se representa de várias formas diferentes, tá bom? Ó, novamente, ó, na parte de mudança de estado, do líquido para o sólido, 1.400, ó lá, ó, 2.100 menos 1.400, tá? Meu menos não apareceu, não sei porquê, mas é 2.100 menos 1.400. Foi quanto ele recebeu para fazer a mudança de estado. Cuidado com isso. A temperatura menos 20 ela é negativa, tá? Vou tentar desenhar aqui outra vez, um outro gráfico. Só para enfatizar, ó. Esse pedacinho vermelho aqui, ó, é o quanto de calorias recebeu na fase líquida, de 0 a 1.400, tá bom? Para você não ter dificuldade, não ficar com dúvida. Sempre vai ser, ó, líquido, pedacinho líquido, líquido com sólido, só sólido. Deixa eu fazer aqui o outro gráfico para você enxergar melhor, acho que fica mais fácil para você entender. Novamente, ó, o eixo da temperatura e o eixo da quantidade de calor. Vou colocar as temperaturas, né? 30, 100, menos 20. Vou desenhar tudo de novo para ver se fica mais limpo o desenho. Olha lá, ó, 1.400, 2.100, 2.900. Agora eu vou baixar a temperatura de 100 para 30. Nossa, ficou horrível isso. Tem que apagar porque fica muito feio. Às vezes a gente erra na mão. Então baixou a temperatura de 100 para 30, ficou constante no 30, baixou de novo a temperatura de 30 para menos 20, tá? E aí você já consegue entender mais ou menos esse gráfico. E os outros, gente, vai ficar tudo igual. Todos os outros gráficos, tanto de aquecimento quanto de resfriamento, só que é invertido, tá? No de aquecimento a temperatura aumenta e no de resfriamento a temperatura diminui. Só isso. Essa é a única diferença. Aí eu tenho ali, ó, 2.100 a 2.900 para ficar na fase sólida. Essa é a fase sólida. Ali, na temperatura constante, eu tenho transformação de líquido para sólido, que é de 1.400 a 2.100. E eu tenho na fase líquida, não pode esquecer, ó, de 0 até 1.400. Porque ele vai pedir isso. Na letra A, ele pede o quê? Aqui antes isso, ó. Na parte líquida, eu tenho de 0 a 1.400, tá? Então eu perdi 1.400. Eu sempre erro porque eu faço muito aquecimento. Raramente eu faço curva de resfriamento.
Mas isso não tem nada a ver, as curvas são iguais, é só hábito mesmo, tá? E agora a letra A pergunta qual é a temperatura. Eu acho que ele pergunta, gente, é que eu tô sem a prova aqui na minha mão. É a temperatura de fusão, é isso, a temperatura que ocorre a fusão. E a temperatura que ocorre a fusão é a temperatura que está passando, não é fusão não, solidificação, perdão. Temperatura que ocorre a solidificação. A temperatura que ocorre a solidificação é fácil, só você enxergar no gráfico, ó. É a temperatura constante, é a temperatura que está ocorrendo a mudança de estado. E qual é a temperatura que está ocorrendo a mudança de estado? É 100? Não, é 30. Mas por que, professora, que é 30? Porque é nessa temperatura que o gráfico apresenta-se constante. Ele fica constante de 1400 até 2100. Então, é a temperatura de 30 graus Celsius, tá bom? Na letra B, ele vai pedir, deixa eu lembrar aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, qual é, sim, o calor específico da fase líquida. Calor específico da fase líquida, eu só posso usar essa fórmula aí, qual macete? Porque se fosse para mudança de estado, eu teria que usar Q igual a M vezes L, tá? Cuidado. Calor específico só tem nessa fórmula, qual macete? Qual é a quantidade de calor que ele recebe? Que ele recebe não, que ele perde para poder esfriar. Eu já falei para vocês, ó, é de 0 a 1400. Então, ele perde 1400 calorias. Vou colocar negativo, tá? Porque ele perde calorias. O ideal é você colocar negativo. Você vai entender por que depois. A massa é 80 gramas, o calor específico é o que eu quero. E qual é a variação de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. Quem é a temperatura final na fase líquida? 30. Ó, a temperatura final na fase líquida é 30. A temperatura inicial na fase líquida é 100. Por isso que vai ser 30 menos 100. Então vai ficar 30 menos 100, né? Dá menos 70. Deixa eu colocar aqui num lugar mais fácil, que aí não vai ficar bom, né? Deixa eu tentar passar para outro lado aqui para você enxergar melhor. Vou botar aqui desse lado aqui, tá? Aqui embaixo um pouquinho. Então, eu vou colocar menos 1400, porque eu sei que está havendo um resfriamento, é igual a 80 vezes calor específico menos 70, tá? Eu acho, vou cortar, ó, esse zero com esse zero aqui do... Eu posso cortar esses zeros, tá? Zero com 80, porque tudo... Por que eu posso fazer isso? Porque é multiplicação, tudo multiplicação, só por isso, tá, gente? Senão, eu não poderia fazer isso, tá bom? E aí vai ficar, vou sair daqui, ó, vou botar aqui, vai ficar mais fácil para vocês enxergarem. Vai ficar, então, menos 14 é igual a menos, ó, 7 vezes 8, menos 56, vezes o calor específico. Menos 56 está multiplicando o C. Então, eu vou passar para o outro lado o quê? Dividindo. Vai ficar menos 14 dividido por menos 56. Não muda sinal, porque na divisão não muda sinal. Divisão de menos com menos vai dar o quê? Mais. Menos 14 dividido por menos 56. Vai dar mais. Mais o quê? 0,25. Qual é a unidade do calor específico? Caloria por grama grau Celsius. Pronto. Questão 4, findou. Isso a 4A e B, né? Ih, agora tá variando aqui. Deixa eu ver se eu consigo, se eu mexi. Ah, tá. Vamos para a questão 4, letra C. Na letra C, ele quer saber, eu acho que é o calor latente. Ai, meu pai, estabiliza, gente. Espera aí. Vou dar uma pausa aqui, porque ele está desestabilizando, está tremendo. Deixa eu parar. Vou fazer em duas partes, tá? Espera aí.